Olá, tudo bem? Nós somos estudantes do curso de Psicologia do SESMAC. Estamos fazendo uma série de programas sobre psicologia do desenvolvimento. Focamos o desenvolvimento infantil e nesse programa a gente vai apresentar o desenvolvimento da personalidade. Meu nome é Augusto. Bom dia, meu nome é Jonas. Primeira coisa, para começar esse programa, a gente pensou em falar o que é personalidade. E personalidade é entendido na psicologia como um conjunto de características de cada pessoa que se mantém constante ou pelo menos estável por longos períodos da vida. Está sempre em desenvolvimento. Alguns períodos da vida também são marcados por um especial desenvolvimento da personalidade, como a infância, a adolescência, a entrada na fase adulta, a maturidade, a ancianidade. Momentos de inflexão, digamos, momentos importantes nessas mudanças. E a personalidade também é formada por um conjunto de características que nós chamamos de traços. Então, um conjunto de características da personalidade, elas estão constantemente se rearrumando, né? A personalidade é formada tanto com a herança, com a base genética, biológica, como também com o convívio, né? E também ela orienta como é que se dá a relação das pessoas com o ambiente, com as outras pessoas, consigo mesma. Quando nós falamos de personalidade ainda, nós estamos também falando do temperamento que as crianças expressam. E esse temperamento ele é bem expresso pelas crianças com a forma como ela lida ou ela reage ao meio em que ela está inserida, né? A forma como também ela lida com seus sentimentos, com as suas emoções. Suponhamos que a criança ela está brincando com seu colega na escola, de repente ele toma o brinquedo dela e aí ela pensa em reagir com agressividade, mas aí ela controla as suas emoções. Então nós podemos caracterizar ou definir temperamento como justamente sendo essa forma ou a maneira como a criança vai reagir. Bom, e ainda quando nós falamos de temperamento, nós não devemos esquecer que a depender da cultura em que esta criança está inserida, este temperamento ele vai sofrer algumas oscilações, né? Embora tenha uma carga genética muito grande, advinda dos seus pais, para que ela venha expressar este temperamento, este comportamento dessa ou daquela maneira, a cultura em que ela está inserida, ela vai ser uma das grandes influenciadoras na forma como esse temperamento vai se expressar. Por exemplo, se em uma cultura a pessoa que cuida da criança tem o costume de falar com a criança, né? Isso sem dúvida vai estimular essa criança a falar, a se exprimir, a escutar, né? Então desenvolve certos aspectos, né, já desde pequena, da criança pequena, que depois podem compor um pouco desse temperamento. Então, se uma cultura ela for muito repressora, ela tender a inibir os sentimentos, as emoções que a criança é característico ela se expressar, então a criança também, vamos dizer que será um pouco mais introspectiva. Perfeito. Não, inclusive assim, nessa sua fala já tem uma coisa interessante. É característico dela se expressar em outra cultura. São as cargas do contexto que interferem na configuração desse temperamento. Já vimos a definição do que é personalidade, né? Mas quando falamos dela em particular, nós estamos falando também de uma carga biológica e ela vai ser expressa por meio de padrões, características que a criança vai desenvolver. Por exemplo, gêmeos idênticos, eles tendem a ter certos comportamentos, certas características em resposta ao meio comum ou parecidas. Isso não vai ser igual com respeito a gêmeos fraternos. Então, gêmeos fraternos vai ter uma diferenciação. Então, isso, de certa forma, comprova que esta carga biológica, esta carga genética passada para esta criança, ela vai ser uma das grandes influenciadoras para a forma como ela vai reagir em resposta ao meio. Então, dentro dessa questão biológica, existe essa questão genética, que a criança herda dos seus pais, Sim. Mas também existe uma questão fisiológica. Exatamente, existe uma questão fisiológica que a gente sabe que pode ser natural, mas também pode ser estimulada durante a vida por conta da repetição de situações, de exposições a certos processos.
Digamos, eu vivo uma situação de estresse e aí começa o cortisol. E se eu estou constantemente ativando esse cortisol, eu tenho mais cortisol no organismo. Nós já vimos que a personalidade tem uma interferência biológica, tem uma questão hereditária, mas que também implica na relação com o meio. E nesse aspecto a gente pode falar que a personalidade também é aprendida. E aí essa aprendizagem não é uma aprendizagem escolar, né? Não é uma aprendizagem acadêmica, né? É uma aprendizagem que as pessoas desenvolvem nas situações de vida. Na verdade, a gente vai poder dividir em dois grandes eixos, né? Aquilo que se aprende vivendo, como experiência pessoal, e aquilo que se aprende observando. Pessoas que são uma grande referência para a criança, elas tendem a ser modelos de aprendizagem mais eficientes. Então, digamos que se a criança vê um adulto de referência, a mãe, o pai, levando um choque, entende o que é aquele choque que aquela pessoa está passando, aquele sofrimento, ela aprende muito mais que não deve brincar, passar por aquela situação que resultou no choque, do que treinamento de alerta, por exemplo, né? Não meta o dedo na tomada, né? Sim, mas se ela tiver visto a pessoa que ela sabe, né? A pessoa que é referência para o saber dela, sendo punida, que seria o choque, o efeito do choque, né? Por aquela ação, ela já vai aprender muito mais, né? E de uma forma muito mais eficiente. Então, é esse tipo de aprendizagem que a gente fala, né? Então, essa aprendizagem, essa relação que as crianças vão desenvolvendo na forma de aprender como viver, né, como lidar com o mundo, é muito importante. Já no começo do desenvolvimento dessa personalidade, não fica muito claro o que é da criança, o que é dos pais, porque ainda tem muita aproximação, né, ainda não tem muita definição daquilo que se distingue, né, como é que aquela pessoa que está se desenvolvendo, né, se distingue dos seus pais. Isso só vai ser compreendido depois, com o tempo. Mas tem um aspecto que nós queríamos destacar, que é o fato de que alguns aspectos da personalidade, nós vimos, têm uma base biológica, mas outros têm uma base dessa aprendizagem no convívio. Sendo que os pais são personagens muito observados, né, como modelos para essa aprendizagem, por outro lado, existe também um risco de que esses pais se projetem naquela criança. Então, sei lá, às vezes a gente vê situações que pais que já projetam nos filhos aquela criação perfeita que eles não tiveram, né? De tentar fazer com que os filhos não sofram o que eles sofreram, ou mesmo chegar a definir uma preferência por uma profissão, coisas desse tipo. Então, a criança que cresce nesse ambiente de saber que essa correspondência, né, tentar fazer essa correspondência, ela pode se cobrar muito. Então, ao invés de dar espaço para a sua realização, também a realização das bagagens que traz, né, para a vida, né, esses aspectos às vezes cedem espaço por conta desse contexto de aprendizagem que se dá nesse convívio. E nesse ponto vale a pena destacar um aspecto. A questão da homossexualidade por muito tempo foi mal interpretada, se pensando às vezes que era uma questão de perversão, uma questão de aprendizagem. Hoje as pesquisas apontam que provavelmente esse desenvolvimento se dá na fase intrauterina. O que acontece é que se a homossexualidade fosse uma aprendizagem, poderia ser desaprendida. Mas o que acontece com esse tipo de postura, de cobrança de orientação que esses modelos colocam, é que a gente tem um índice muito acentuado de pessoas homossexuais de diversas nuances, com depressão, com altos índices de suicídios, justamente por encontrar essa dissonância entre a base biológica, que tem questão da pressão da aprendizagem, né, que muitas vezes não precisa nem ser dita, mas às vezes o olhar já indica que aquela postura não é aprovada pelos pais e dessa maneira já se fica sem condição de harmonizar o aspecto interno com o aspecto externo.
nós falamos de personalidade dentro da psicologia, existem alguns teóricos que trouxeram grande contribuição para a compreensão do que esta vem a ser. Dentre esses, encontramos o famoso Freud, que vem trazendo a compreensão de que o comportamento é resultado por forças conscientes e inconscientes. Freud vem dizendo que o comportamento humano ele é guiado por essas forças inatas. Essas forças inatas, elas vêm se expressar a partir do momento que a criança ela vai se desenvolvendo. Alguns comportamentos vão ser característicos específicos de determinadas fases. Então, à medida que a criança ela vai passando pelo processo de desfraude, à medida que ela vai indo para a escola, se relacionando com outros colegas. Então, tudo isso vai ser grandes contribuintes para o desenvolvimento da personalidade dessa criança e a forma também como os pais vão lidar com cada fase de desenvolvimento desta criança, né? Porque além de serem representantes de autoridade para esta criança, os pais também eles têm que serem pais que são emocionalmente maduros para saberem lidar com essas pulsões dessas crianças, essas agressividades que muitas vezes a criança ela vem desenvolver porque é uma questão inata, é uma questão da criança instintiva e os pais às vezes não sabem lidar com isso e acabam frustrando a criança. Então é necessário um olhar atento desses pais, conseguir compreender essas crianças, conseguirem conversar com essas crianças, não é? Conseguirem lidar de uma forma racional com elas e não assim como as crianças agirem de uma forma emocional. Se elas agem, eles querem reagir também de uma forma agressiva. Então Freud ele pontua essa questão dessa compreensão em cada fase de desenvolvimento que essa criança vai passando. O adulto que somos hoje, as coisas com as quais nós lidamos no dia a dia, de certa forma, é um reflexo da nossa vida infantil. A forma como nossos pais lidou conosco, né? A forma como ele lidou com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então é interessante que os pais saibam lidar de uma forma amorosa, de uma forma racional com esses pequenos seres. Então certos comportamentos vão ser marcantes em cada fase do desenvolvimento. Por exemplo, o exemplo que eu mencionei, de que chega uma fase em que a criança começa a introjetar esses pais, né, assim, essas leis, essas proibições que os pais vão colocando, olha, isso pode, isso não pode. Mas é interessante que isso seja feito de uma forma saudável, que a criança possa compreender isso de uma forma saudável, de uma forma natural. Então, quanto mais os pais forem pais emocionalmente maduros, melhor vai ser para o desenvolvimento da criança. Então, a base é que os pais possam se esforçarem para compreender que aquilo é típico de cada fase, né? Então, à medida que a criança ela vai se desfraudando, vai indo para a escola, vai se relacionando com os amigos, ela vai aprendendo coisas novas, vai descobrindo coisas novas. E aí os pais eles têm que se esforçarem para terem essa flexibilidade e compreender que é típico dessa criança, que é típico dessa fase que ela está passando, desse mundo de descobertas, porque para a criança, à medida que ela vai se desenvolvendo, é tudo uma descoberta muito grande, né? Então, às vezes, para ela saber filtrar isso, para lidar com esse sentimento, com esses impulsos inatos que ela tem, à medida que ela vai se direcionando para o mundo externo, soa um pouco complicado para ela, incompreensível. Então, é interessante que os pais cheguem juntos, os pais conversem com ela, os pais usem o seu lado emocional de uma forma, vamos dizer, sensível, com empatia, para conseguir ouvir essa criança, compreender. E isso vai ajudar na criança se desenvolver e ser um adulto saudável. Bom, personalidade é um tema imenso, desenvolvimento infantil é outro tema imenso, né? A gente não tem a menor pretensão de esgotar e preferimos escutar vocês, que vocês possam fazer algum comentário, coloquem alguma mensagem aqui nos comentários, que quem sabe a gente pode ir aos poucos amadurecendo isso. Então fica o nosso convite. A gente encerra aqui já tendo feito esse percurso, né, sobre o desenvolvimento da personalidade. Esperamos ter contribuído. Obrigado. Obrigado a todos e aguardamos os comentários de vocês aqui embaixo. Perfeito, tá certo? Combinado. Dúvidas, ótimo. Podem fazer perguntas. Esse aí, a gente dá um feedback, tá bom? Dá um feedback positivo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Música